bem? Então, hoje a gente vai fazer uma conversa aqui para falar um pouco sobre o acesso ao direito à educação. Eu vou ter um convidado muito especial para conversar com a gente, que é o João. Ele já entrou aqui, não é? E acho que vai ser uma conversa super legal. Para conversar com a gente. Oi, Célia. Olá! Bem? Olá, tudo bom? E você? Peraí, deixa eu pôr meu fone aqui para ver se eu te escuto melhor. É, Pronto. Tá me escutando bem? tô, eu estou te Muito bem. escutando bem, ótimo. Então vamos ver se a internet facilita a nossa conversa, né, João? Porque tem dia que ela facilita e tem dia que ela não facilita nada, né? A minha já me deu muito trabalho. Não é? Pois é, João, É, vamos conversando, fazendo um preâmbulo aí, esperando o pessoal entrar. Mas aí eu vamos sim. queria primeiro super te agradecer por você ter topado a conversa, né? Assim, que eu acho que você é uma pessoa muito bacana, tem uma trajetória muito legal. Então, assim, queria muito, muito mesmo te agradecer por você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. E outra, dizer para você que eu te vi no simpósio de etnomusicologia do Festival de Folclore de Olímpia. Ah, sim. Foi bom, né? Foi super bacana, né? Assim, todo Foi ano o excelente. festival, você nunca foi, né, João? É um espaço enorme. Não, E aí, no período da pandemia, ele foi todo transferido, né, para uma plataforma digital, assim. Mas achei isso. bem legal, assim. Vamos, então vamos começar a nossa Aí eu que conversa? agradeço você, eu que te agradeço pelo convite, estar dialogando aqui, né? Fizemos várias conversas já naquele tempo da secretaria, né? Que não é muito tempo assim, né? Recente, né? O É, trabalho que a gente conseguiu fazer em conjunto. Eu agradeço a oportunidade de dialogar, conversar com as pessoas que estarão aqui nos acompanhando também. pois é. Ô, João, e é engraçado que essa pauta nossa, né, essa pauta do direito da criança e adolescente e essa pauta da igualdade racial é uma pauta que a gente caminha para frente e aí a gente pisca o olho e parece que a gente escorregou lá para trás, né? Verdade, vai lá, volta. E pior que quando volta para trás, fica muito mais difícil de uma retomada às vezes, né? Pois é, por isso que eu acho que é importante a gente marcar esses espaços. Ô, João, aqui o espaço da consultoria, né, assim, só para a gente poder fazer uma introduçãozinha bem rápida, pensando que a consultoria veio justamente para fazer uma pauta com os municípios de qualificar um pouco mais o debate da política de atendimento à criança e adolescente, que é uma política que Sim, está aí, né, instalada desde a Constituição de 88, tem um normativo legal enorme, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas que a gente vê que a implementação disso e a atuação disso junto com os municípios, de vez em quando dá uma rateada, né? E aí hoje a sim, proposta era que a gente conversasse justamente dessa pluralidade do que são as infâncias e o acesso à educação, pensando aí uma pauta, né, de uma educação antirracista. E aí eu queria que você se apresentasse, né, assim, dissesse a sua trajetória, né, assim, eu trabalhei com o João na época que a gente foi colega na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, né, o João respondia por uma pasta lá, que tinha a ver com essa conversa que a gente vai fazer hoje, né, e assim, o quanto que você foi importante para a gente trazer essas discussões para dentro da pauta da criança. Então, assim, primeiro de tudo, te agradecer e pedir para você se apresentar. então, eu sou. Hoje é só João Pio, né? Mas João Carlos Pio de Souza, né? Nasci em Belo Horizonte, mas morei um tempo em BH, mas já há mais de 25 anos estou em Contagem, né? Assim, sou um cidadão contagiense, né? E aqui inserido aqui na vida social política. Então, eu sou, né, professor, né, de minha formação acadêmica na área da filosofia, depois fui para a história,
sou mestre também em educação, a minha trajetória na educação, né, por ter, inclusive, anteriormente participado, né, de educação popular, aí nos movimentos sociais, então fui, à medida que a gente foi crescendo, eu fui escolher, fiz a escolha pela educação, né, hoje estou, então, professor na rede pública estadual, né, algumas vezes, algum semestre, ministro a aula de História da África na PUC Minas, né, sou ativista do movimento negro desde a juventude, né, vem de uma família também de sindicalista, lideranças comunitárias, né, líderes locais e, né, tô também, né, já há um bom tempo, né, hoje eu faço, digamos assim, faço parte da família ampla, né, dos Arturos, que eu sou lá da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, da comunidade quilombola dos Arturos de Contagem, lá estou no trono, né, sou um dos reis lá do nosso trono, né, do nosso reinado, né, aí para geral o pessoal fala congado, né, mas assim, recorrendo a o que a nossa tradição é o reinado, né, que é muito mais do que só o aspecto, né, da dança, da música, tem todo um conjunto, inclusive agora impactada, né, com a pandemia, a gente não pode realizar todas as nossas tradições, mas a gente está tentando aí manter, né, nesse cenário que tem que ser mantido. É, então, sou eu, né, sou eu, né, e na minha trajetória fui sempre, por estar engajado, né, ter me engajado desde da adolescência, da juventude, sempre tive a educação como esse ponto, né, de atuação. Hoje, né, depois de todo esse cenário, estou com um desafio também, agora me coloquei à disposição, né, do Partido dos Trabalhadores, da cidade de Contagem, estou pré-candidato a vereador, nessa perspectiva de, né, pensar a disputa institucional para a realização dos projetos, das políticas, né, do investimento para público, né, de pensar também uma nova forma de fazer política e de pensar a política na cidade para as pessoas, né? É isso. É isso tudo. Estive gestor, né? Fui gestor de política pública, igualdade racial aqui em Contagem. Estivemos juntos na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, lá com a Superintendente de Povos, Comunidades Tradicionais, articulando exatamente, né, a política, que é nova, né, do ponto de vista, né, da questão de política pública no Brasil, pensar as políticas para os povos, comunidades tradicionais é um desafio. Construímos alguns caminhos, né, que agora Uhum. cabe toda a organização política dar continuidade, que há um retrocesso, não é isso? Ô, E aí João, estamos aí, né? Fizemos bons diálogos lá na secretaria, né? Que falou muita troca, né? Aprendemos juntos, né? Juntas, é isso. eu acho que tem um ponto que eu acho que foi o ponto que a gente sempre começou a dialogar, né? Porque a gente tem educação como na pauta da criança, né? Educação é uma política central, eu vou dizer assim, às vezes até mais do que a gente entender a educação como um direito, entender tudo que o acesso à educação envolve na garantia do desenvolvimento das crianças, desenvolvimento das potencialidades, como estratégia de proteção, né? Assim, mas é também o espaço, quando a gente pensa que está traduzido num equipamento nos territórios, né, como as escolas ou coisas nesse sentido, é também um espaço que acolhe quase todas as nossas crianças, né, assim, e aí como esse espaço de proteção. E aí eu acho que é muito importante a gente dizer assim, educação é um direito fundamental. Essa foi uma pauta que a gente começou a conversar e aí eu queria que a proposta hoje que a gente converse por aqui, né? Porque é um direito universal, está garantido para todas as crianças, mas aí na hora que a gente vai ver que as crianças, elas não são todo uniforme da discussão, né? A gente tem muitas crianças diferentes, e aí a gente tem algumas particularidades quando a gente fala, né, assim, da população parda e negra, e quando a gente fala da população de povos e comunidades tradicionais. Pensar como é que é esse acesso à educação, pensando essas diversidades de criança, né? Assim, como é que você enxerga isso pensando nessa trajetória de educador, né, de militante, tanto na área da garantia do direito à educação, quanto nessa pauta específica aí de povos e comunidades tradicionais? Como é que você vê essa relação ou não relação? Então, eu acho que quando, né, nós tratamos aqui você me convidou para essa conversa, né, e com esse tema aí, né, educação, a infância e povos, comunidades tradicionais, também é um pouco da minha história, né?
Eu lembro que na época da discussão, né, do ECA, né, e depois a aprovação do ECA, uma legislação muito importante, né, avançada, que a gente tem que continuar, né, defendendo exatamente para garantir a cidadania para nossas crianças e adolescentes. No movimento negro a gente viu que exatamente isso, olha, precisava olhar a criança e adolescente no aspecto que não existe uma única criança e adolescente, né, porque havia naquele momento lá uma ausência de falar da problemática, da questão da criança, por exemplo, da criança negra, né? Uhum. Inclusive, na época, a gente já também inserindo, trabalhando vários projetos na questão da cultura, da valorização da cultura negra. Olha, precisamos olhar para a criança, porque as crianças, né, como sujeitos, como de direitos, são plurais e diversos. Vivem em territórios diferentes, têm modos de vida diferentes, né? A realidade social é diferente da criança do morro, da criança do asfalto, né? Mesmo na periferia, no morro, criança negra, criança branca, né? Na área rural, nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, né? Mas, assim, a gente sabe que houve uma luta, uma conquista, né? Hoje a gente ainda há muito o que fazer, mas a gente tem uma rede de proteção, né? Nossas crianças e adolescentes, porém, algumas políticas não estão garantidas de maneira efetiva. Na educação, que a gente percebe? Se a gente universalizou aí, né, o acesso à educação, ou quase, né, universalizamos, mas assim, nossas crianças estão na escola, mas, por exemplo, esse aspecto, né, em compreender a nossa multiculturalidade, né, a multiculturalidade da sociedade brasileira, e toda essa riqueza, né, primeiro que os sujeitos são plurais, né, são de identidade múltiplas, não é isso? Não existe uma única identidade. Identidade é algo que se vai construindo, não é algo pronto, né? Assim como ser humano, não existe um único tipo de ser humano, né? A humanidade, né, essa ideia mais assim filosófica da humanidade, na É. verdade a humanidade ela é plural, em cada território a humanidade, cada lugar ela se dá de um jeito. Então, mas isso ainda não está, né, contemplado, por exemplo, no geral das políticas públicas, ao considerar a Uhum. realidade, as particularidades de cada povo, de cada cultura, de cada comunidade, de cada grupo étnicos, culturais do nosso país. No currículo, nas escolas, por exemplo, a gente sabe que ainda, mesmo a maioria das nossas crianças hoje tendo acesso à educação, ainda falta ter contemplado na escola a sua cultura, que reforça sua identidade, né, como, por exemplo, a história e cultura africana, a história e cultura dos povos tradicionais, né, por exemplo, a história da luta das mulheres, né, quando a gente pensa no caso das meninas, né, uma educação ainda eurocêntrica, né, machista, sexista, né, que é marcada por relações de poder, por hierarquizações, porque a gente percebe que, mesmo estando dentro, protegido pelas políticas, garantido o acesso à política, mas nós temos no caso da educação, quer dizer, as nossas crianças pobres, trabalhadoras, negras, né, indígenas, das comunidades tradicionais, ainda tem um baixo desempenho, né, acadêmico, quando a discriminação, o racismo que está dentro da escola dá nos processos, né, a gente chama os rituais que estão dentro da educação no nosso país, né? E que vão, ao longo do tempo, dificultando essa criança, de fato, o aprendizado, um conhecimento efetivo, além de muitas vezes que o Estado, né, não investe efetivamente, por exemplo, nos territórios de maior vulnerabilidade social, nas comunidades tradicionais ainda invisibilizadas, né, pelo processo que a gente vive, da ação do Estado, pela questão histórica, né? E a gente precisa cada vez mais fazer, né? Lembrar isso, né? A defesa, né? Do direito da criança e adolescente e considerando essa sua diversidade, que os projetos sociais, né? Na educação formal, na política pública, compreenda essa diversidade, né? E compreender também as relações que a criança estabelece com o seu mundo, com a sua cultura, que isso é extremamente importante para a formação dela como um cidadão, uma pessoa, e como sujeito de direitos, né? E a sua identidade precisa estar. Na educação, a gente até chama uma discussão que é a justiça curricular, por exemplo, né? Que é a história, a Uhum. cultura das mulheres, né? Da população negra, né? Da criança, do adolescente, do seu mundo cultural, esteja lá dentro, né? Para que, de fato, a sua identidade, ela se veja refletida naquilo que se aprende, aquilo que se ensina, mas também que isso fortaleça a sua identidade, né? E eu acho que é importante a gente pensar, né, essa relação, né? Que
que a cultura, né, nós como sujeitos culturais, essa cultura nossa precisa ser considerada para fortalecimento identitário, inclusive para proteção dos direitos que constantemente são ameaçados, né? A educação é um direito humano básico importante, né? Mas também fundamental, né, para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que a educação ela é central e, no caso aí, para as populações negras, indígenas, né, para ciganos, né, para as comunidades tradicionais em geral, para as famílias trabalhadoras, ainda falta muito, né, a garantia de uma educação de qualidade, né, com infraestrutura de escola, com um salário, né, de fato, que os nossos professores, nós professores, precisamos ganhar, serem valorizados. E a gente está vendo quanto é importante, mais ainda, a educação nesse processo aí da pandemia, né? Ô, João, deixa eu aproveitar uma deixa que você fala, assim, da importância do reconhecimento dessas histórias, né, disso, para pensar um acesso ao direito, que é o acesso à educação, porque uma das pessoas que está aqui perguntou como que a gente pensa, como que a gente pensa essa diversidade frente a essa imposição de uma cultura hegemônica nos espaços. A pessoa que faz a pergunta especificamente, ela está até falando não da educação, mas de acesso aos serviços da assistência social, né? Como que os serviços podem pensar estratégias, ou como que essas pautas podem ajudar, né? A gente pode fazer essa discussão, até das crianças e dos adolescentes, eu odeio essa expressão, mas eu vou usar para que as pessoas entendam, para que elas participem, para que elas tenham uma boa adesão às propostas que são disponibilizadas aí, às vezes, pela política pública, né? Eu acho que a pergunta está aí numa coisa que a gente vê muito, que eu acho que a sua fala traz isso, que às vezes a falta ou não reconhecimento, ou a dificuldade de reconhecer essa historicidade dessas crianças e desses adolescentes, que é diferente dessa cultura hegemônica, que aí a gente nem está falando de maioria, a gente está falando de hegemonia de poder, né? Então, essa cultura negra, ou, né, afrodescendente, ou as outras, né, os indígenas, os outros e diversos povos e comunidades tradicionais, né, e a gente pensando aqui que a gente tem pessoas aqui de outros estados e de outros municípios falando, né? Quando a gente pensa numa realidade de Minas Gerais, a gente já fez essa conversa uma vez, a diversidade de povos e comunidades tradicionais que a gente tem é enorme. E aí, você chega na escola e essa diversidade não está lá dentro. Você chega no serviço, é a mesma criança, do mesmo xerox que a gente, né? Assim, o que você vislumbraria, sinalizaria aí de estratégias? Eu não gosto muito disso, mas assim, de elementos para a gente pensar nesse ponto específico. Eu vejo assim também no campo, né, das políticas públicas, né, aí, todas elas, a gente tem que deixar uma perspectiva, né, primeiro colonizadora, né, porque muitas vezes a própria ação do Estado é colonizadora, quer impor, primeiro impõe um único modo, né, de fazer política, né, como tratando a realidade das comunidades, dos territórios de forma igual, né, porque às vezes a política ela é aquela coisa geral, mas ela precisa entender as especificidades, né, da realidade, por exemplo, né, que é do campo, da cidade, né? Na cidade a gente tem a periferia o morro e o asfalto, por exemplo, o centro e a periferia, de homens e mulheres, né? De pertencentes a comunidades tradicionais. Então, isso precisa, a gente acho que essa é uma luta, a gente que está na política pública tem feito, né? Para considerar, porque às vezes as exigências que são colocadas, elas são para homogeneizar, né? E a gente tem trabalhado na perspectiva da diversidade, né? Da heterogeneidade das realidades das pessoas, né, das identidades, mas eu acho que a gente precisa, no campo da política pública, ouvir, né, gerar participação. Por exemplo, no caso de criança e adolescente, são sujeitos de direitos, e elas precisam ser ouvidas. Aí eu me lembro muito, que eu trabalhei um bom período, uns 4, quase 5 anos, num projeto no Parque Mangabeiros, que era o projeto Menino no Parque, né? Menino, Menina no Parque. Foram 4 anos. O projeto não existe mais, era um projeto que cresceu bastante na época. Quando eu saí de lá, a pessoa ainda tocou, mas depois, né, sabe que as políticas mudam, as estratégias, os interesses, né, acabou. E lá a gente tinha como eixo, olha, aqui são crianças, adolescentes, são sujeitos de direitos, todo momento era discutido, inclusive
a gestão do projeto era feita constantemente, não só os adultos, educadores, quem era gestor, mas também a tomada de decisão com as crianças e adolescentes, tanto que a gente tinha um ambiente que era um ambiente tranquilo, então os conflitos eram resolvidos de maneira coletiva, né? Vamos dizer, essa palavra também a gente não gosta muito, mas empoderar a criança, né? É, Ela é capaz de tomar de decisão. Então, romper com a perspectiva adultocêntrica, né? Ou então do Estado, no caso da política, para ouvi-las. Acho que esse é o caminho. A outra coisa é não só descolonizar, mas também descolonizar o discurso. Compreender, ouvir o outro, né? O que ele pensa sobre aquela política? Aquela é a melhor decisão para aquele grupo, para aquele coletivo? No caso, por exemplo, das comunidades tradicionais que a gente está inserido. Vai se perguntar qual que é o melhor projeto para aquela comunidade? Por isso que a gente tem, por exemplo, hoje a Convenção 69, né? No caso aí, para as comunidades tradicionais, é importante considerar, tem a famosa consulta prévia informada, quer dizer, aquele uhum. projeto é o projeto que a comunidade quer, é o que essa ação, essa atividade da política pública, uma grande obra, um grande empreendimento, vai impactar o que na vida daquelas pessoas, né? Isso a gente está falando no caso das comunidades tradicionais, mas uma política pública, todas elas, deveriam perguntar para as comunidades qual o melhor projeto para, por exemplo, para levantar um posto de saúde, né? Uma creche, uma escola, né? A rua, a praça, o que, que vai ter, entendeu? E aí, sim, eu acho que esse é um caminho que a gente precisa estar pensando, ser mais participativo, né? Gerar, de fato, protagonismo. E eu acho que desde das nossas crianças e adolescentes, para que também a gente crie uma cultura de participação, de escuta, e às vezes falta muito isso, né? Que é um pouco eu faço na minha prática como professor, procuro fazer também incorporar isso, né? Porque a gente tem uma estrutura das instituições que são burocratizadas, né? Que são hierarquizadas, São e as padronizadas, né? passa, passa por, a gente precisa romper com essa lógica que a gente tem muito impositiva do Estado, da política pública, que muitas vezes as políticas públicas são até construídas com a discussão coletiva, né, ou participativa, mas na hora da execução, isso não se Não. dá, porque a gente precisa também pensar quem são os gestores. Gestores, por exemplo, no território, conhece aquele território, conhece as comunidades, sabe, né, tem um conhecimento daquele espaço que ele está atuando, que aquela política vai ser implementada, qual o melhor caminho, né? Vamos escutar as comunidades, vamos escutar as pessoas, e no caso da infância, né, da criança, adolescente, a gente precisa fazer isso na escola, né, na área da saúde, na área da assistência social, sobretudo, que a gente tem muitas vezes, né, não se escuta. Se acompanhou, só para citar um exemplo, né, recente agora, o caso, né, que aí acho que é uma questão importante, que perpassa aí o racismo, né, de uma adolescente que estava se inicializando, né, num terreiro de candomblé, que é Uhum. da família de candomblé, né, da tradição, dessa tradição religião afro-brasileira. Quer dizer, o que, que aconteceu? Né, desrespeito, não é isso? Algo Total, que né? era do desejo da pessoa, né, daquela pessoa, que era, inclusive, do direito da família, né, que é da transmissão dos seus conhecimentos, da sua religião, da sua prática religiosa, né, quer dizer, a liberdade de culto sendo limitada, de aprender suas tradições, né, a mesma coisa a gente vai, muitas das políticas, quando chega nas comunidades, não perguntam, e no caso com as crianças e adolescentes, sobretudo, também porque, né, a gente precisa ainda reforçar essa ideia de que são sujeitos de direitos, são capazes, né, de tomar também algumas decisões, de colaborar junto, Muitas, né? né? E a perspectiva educativa, que é de formação de cidadãos participativos, conscientes da sua identidade, da sua história, e que podem decidir. Eu acho que alguns caminhos, Ou acho que colaborar, assim, né, algumas João? pistas. Porque eu É, fico pensando que às vezes a gente também fica meio assim, achando que são estratégias muito difíceis de ser elaboradas e na prática não são, né? Assim, tô vendo a gente fazendo essa discussão assim, de chamar para escuta, de escutar, né? De pensar, assim, e às vezes a gente acha que essa estratégia é muito grande, não é. Você pensar um serviço que está na base territorial, às vezes é você chamar as famílias e perguntar qual que é o melhor horário, o que que precisa no espaço para elas conseguirem vir, ou o que que precisa ser organizado para elas conseguirem participar da atividade. João, assim, então, acho oi, que a gente começa a construir essa trajetória, essa... Tá me escutando?
Você deu uma Tô travadinha. escutando. Acho que a gente começa a construir as trajetórias e as estratégias de participação, de escuta dessas populações todas e desses sujeitos todos, né? Porque aí a gente falando de criança e adolescente, né? Que apontou muito bem, às vezes a gente esquece que eles são sujeitos de direito, esquece que eles podem participar, que eles têm condição de colaborar, né? Agora, precisa de uma posição desse sujeito que está lá, seja no papel de educador, seja de educador dentro da escola, ou seja de educador social dentro dos outros espaços, que é se disponibilizar para fazer essa escuta, né? Sim, o mínimo. Se propor a quebrar um pouco o roteiro pré-estabelecido para pensar o que melhora o que pode atender melhor esse sujeito, né? Assim, um espaço Sim. de acolhida mesmo, né? Assim, aí pensando que a pergunta veio para os espaços de assistência, né? A acolhida é um pilar da lógica da assistência social. Então, como que você usa essa estratégia de atendimento para escutar e abrir espaço para essas diferenças todas, né? Assim, que estão presentes no território. João, e aí vamos só para pôr um pouquinho mais de lenha na fogueira, porque uma Vai das lá. coisas que eu acho que você trouxe, que a gente tem que pautar, é essa discussão sobre uma educação antirracista. Fala um pouco para a gente sobre o que é isso, como é que a gente operacionaliza isso na prática e quem é que pode estar envolvido nessa discussão. Bom, primeiro, é importante a gente reconhecer que nós estamos num país, numa sociedade racista, né? Acho que isso é importante. O racismo, todas as pessoas, né? Tem que se empenhar, pessoas, né? A gente não é só, no caso a gente tem discutido, as pessoas negras, né? Lutarem contra o racismo. É todo mundo, negros, brancos, todos, né? A sociedade como um todo deve se empenhar Uhum, na luta contra o racismo, portanto, para construir uma sociedade não antirracista, né, tá. para lutar pelo antirracismo. Na educação, as nossas escolas são escolas, né, como alguém já até colocou aqui, há uma disputa, né, sobre saberes, conhecimento que vão para a escola, o que está lá ainda é uma escola eurocêntrica, né, a própria maneira de se organizar, as avaliações que são feitas, o que vai por currículo, né, a estrutura das escolas, ainda há uma forte presença de uma perspectiva, de uma narrativa, né, de um discurso eurocêntrico, mas a gente tem, quer dizer, as pesquisas, né, os estudos mostram que, né, o pouco afeto, né, relação de afeto que há entre professores ou educadores e as crianças, os jovens negros, né, na questão mesmo de tocar, de abraçar, a pouca representação ainda no livro didático, por mais que tenha mudado, a própria forma de avaliar o desempenho acadêmico, né, que ao longo da trajetória das crianças negras, por exemplo, pobres, você vai percebendo que elas vão tendo o seu caminho, né, o seu desempenho pedagógico ao longo do tempo dificultado. Então, várias pesquisas apontam isso, né, e boa parte que está colocada é o racismo impactando. Agora, qual que é o caminho, né? Quer dizer, eu mesmo fiz uma pesquisa, minha pesquisa de mestrado foi exatamente para pesquisar, não foi aqui em Contagem, duas escolas de Contagem, né? Que é uma maneira de contribuir, né? Não só como quem está executando a política de educação, mas também pensar, né? A política de educação, porque a Lei 10.639, que é uma política afirmativa, é uma política da educação, do viés da educação, que está, inclusive, na LDB, não caiu, né? A gente escuta por aí as pessoas, mas acabou já esse negócio, se ensinar, não, a LDB não caiu, né? É obrigatório, tem que ser ensinado. Então, o que se precisa fazer? Nós temos então, esses marcos legais, nós temos a Lei 10.639, 11.645, né, que tornou também obrigatório História e Cultura Indígena, né, não só História e Cultura Africana, afro-brasileira. É uma lei que está regulamentada, tem orientações curriculares, e existe um Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639. A gente está já há mais de 15 anos, né, da aprovação da lei, desde 2003, e é um processo de disputa que vai para a escola. Então, aí já é um caminho. As escolas também, dentro desse processo, por quê? As diversidades, as diferenças, estão dentro da sala de aula, estão lá no chão da escola. A gente, como professor, ou mesmo como pesquisador, como observador de fora, não tem como. Por mais que a gente tenha alguns que falam que não, né, a disputa é com a escola sem partido, não pode falar da diversidade, da diferença.
A diversidade já entrou dentro da escola, está dentro da escola. E no cotidiano, no chão da realidade da escola, isso constantemente, todo dia diário, isso interpela, né? Assim, mexe com os profissionais de educação, desde quem é o porteiro, a cantineira, ao professor, quem está gerenciando a sala de aula, ao gestor, administrador, os diretores, diretoras, né? Está lá. Então, a gente precisa dar conta disso. Então, você tem essa legislação, você tem hoje um grupo, né, de pesquisa, de estudos, uma literatura, né? Você tem, inclusive, no campo da literatura infanto-juvenil, o resgate das histórias indígenas, africanas, né? E de outras populações ciganas, das comunidades tradicionais, mas as escolas também precisam o quê? Né, terem no seu currículo um plano, no seu projeto político-pedagógico, tem que ter o enfrentamento ao racismo, portanto, uma educação antirracista, como viés, tem que ter um plano. Eu já até assessorei, orientei algumas escolas, inclusive em Belo Horizonte, na construção de um plano, né, da escola, de um projeto de enfrentamento ao racismo, às diversas outras formas de discriminação, de preconceito, né? Ela precisa ter isso, tem que estar incorporado, isso tem que ser tratado no cotidiano, como eu falo, do porteiro, né, que é um educador, né, está ali na portaria, passando pela cantina, pela sala de aula, pela hora do intervalo, né, do famoso recreio, pela avaliação da escola. Isso precisa ser cotidianamente, as escolas, o educador, e quando eu falo escola, eu falo qualquer outro espaço educativo. Por exemplo, os projetos sociais, né, precisam questionar, porque no dia a dia você vai ver a discriminação presente no cotidiano da relação entre criança e criança, adolescente, jovem, jovem, os adultos, né, o caso da escola, os professores, né? Então a gente precisa de pensar, inclusive, ações, projetos. Quando a gente vai falando na história e cultura africana, inclusive a própria orientações curriculares, não é apenas aprender a história da África, a história da África, mas é educar para as relações étnico-raciais, né? Que nem sempre na nossa história do país foi de uma maneira igualitária. Então, as pessoas negras conscientes da sua história, do seu pertencimento étnico, as pessoas brancas, né, de origem europeias, asiáticas, né, das nossas populações originárias, felizes do seu pertencimento étnico-racial, sem nenhuma discriminação, né? Isso, sem nenhuma algo que impacte na sua identidade, a sua história, feliz do seu pertencimento. Isso está, inclusive, né, no plano, nas orientações, mas as escolas precisam se debruçar. Aliado a isso, precisa ter formação do professor, do educador, que às vezes sai da formação universitária, passa-se 4 anos, a pessoa vai optar em estar na educação ou trabalhar, por exemplo, na política pública, mas ela não conheceu a história daquelas populações com as quais elas vão trabalhar. 4 anos, não sei quantas disciplinas, né? Mal, às vezes um seminário, uma coisinha ali que alguém ouviu falar, mas assim, aí muitas vezes na nação coloca na mão de algumas pessoas, né? Como a gente tem questionado, na escola não é só o professor, a professora negra que tem que falar do racismo, é todos e todas, então precisa ter uma qualificação, formação, preparação, desde a formação acadêmica nas universidades, né? E às vezes, porque o racismo ele está no cotidiano, então aí são caminhos, claro que a gente também há um processo de disputa sobre isso, né? Da compreensão sobre, as pessoas precisam estudar, conhecer e ter projeto, né? Por exemplo, o que eu trabalhei, exatamente o que a gente aponta, é ter um projeto na educação antirracista que trabalha a nossa forma de pensar, de ser e de agir, né? Não basta só o pensamento, tem que pensar, né, o modo de agir, como que, por exemplo, as instituições, elas estão organizadas, estão estruturadas, o que eu me estava dizendo, o que elas aprendem no caso da escola, né, o que vai para o currículo, o que vai se aprender da história, sobre a cultura, em outro tipo de ações, por exemplo, na política pública, né, da assistência social, quer dizer, considerar a cultura, a identidade local, as práticas locais, os saberes e conhecimento daquelas comunidades, aí voltando àquela questão que muitas vezes nós não valorizamos na execução da política pública, não é isso? No caso das comunidades tradicionais, e todas as comunidades têm saberes, conhecimentos ali, mas algumas particularidades das comunidades tradicionais, os quilombos, né, as aldeias, os ciganos, né, aqui em Minas Gerais, geraizeiros, vazanteiros, a família circense, né, que são e mais uma série de entidades tradicionais, saberes e conhecimentos, que precisam ser valorizados, isso precisa estar, né, uma forma de
de vencer, de enfrentar, é isso, tem que ser dessa maneira. Tem que ter ações, tem que ter um projeto político, né? No caso das escolas. Não. Ih, peraí, João. Acho que ele travou para mim aqui, ó. João, você está me escutando? Porque para mim aqui você travou. Ah, não, você congelou mesmo, assim. Quando congela, ficou sem Gelei. som. É. Deixa eu aproveitar que E você agora? congelou para te falar duas coisas aqui, duas provocações que apareceram aqui. É, Ó, isso é bom. adoro provocações das pessoas. Uma é sobre educação quilombola, apareceu aqui, como é que a gente faz essa discussão, não é assim? Muitos comentários do tipo que a educação antirracista é para todos, que todos precisam ser envolvidos nessa pauta, né? Como você falou, isso não é uma pauta de parte da população, né? Porque a discussão, acho que é uma discussão de todos nós, que isso não tem idade, né? Que a discussão da educação antirracista, ela permeia todo o processo educacional, a importância de reconhecer as crianças como sujeitos, porque as crianças levam para a sala de aula e para os espaços toda essa trajetória, né, da onde elas vivem, da onde elas vêm, e uma discussão sobre profissionalizar, como é que a gente pensa algo do tipo de profissionalizar o debate e a formação antirracista, e eu vou juntar com isso, pensar assim, o que que a gente vê, assim, talvez, ou que você perceba que seja um entrave para essa pauta. Aí eu vou colar assim, porque eu acho que reconhecer a diferença dentro dos espaços, todas as diferenças, eu acho que essa pauta antirracista é uma pauta que é muito gritante, assim, porque ela marca uma diferença de acesso, né, assim, de parte das nossas crianças. Mas o que que você sinalizaria, assim, que é um entrave hoje para a gente entrar com essa pauta, com tudo que ela merece, precisa, dentro desses espaços da escola? Então, olha, nós estamos discutindo educação quilombola, e que isso é uma pauta desde sempre, né, assim, e quais são as dificuldades maiores aí para a gente pensar uma pauta de educação antirracista. Então, da educação quilombola, a pergunta é boa, né? Porque a gente trata da educação quilombola, eu estou falando, né, de educação para um segmento específico do Brasil, que são as comunidades quilombolas. E é um direito, né, a uma educação, né, diferenciada que as comunidades quilombolas conquistaram, né, ao longo do processo de luta, né? Embora a gente sabe que o grande desafio também das comunidades quilombolas é a regularização fundiária, né? Hum, Até exatamente para que permaneçam ali, mantenham a sua história, a sua cultura, a sua identidade. Quer dizer, existe inclusive também para a educação quilombola, né, um conjunto de orientações, mas sobretudo as comunidades quilombolas nas áreas rurais, né, ainda, a maioria ainda, né, estão nas áreas rurais, por exemplo, em Minas Gerais, das 800 comunidades quilombolas, entre aquelas certificadas pela Fundação Palmares, próximo de 400, e aí as que assim se reconhecem, mas ainda não têm uma certificação, né, do Estado brasileiro, como do auto reconhecimento. Por exemplo, tem escolas quilombolas que não tem escola. A escola que existia, às vezes, ali de primeira a quarta série, ou muito seriada, elas estão fechando, né? Você sabe dessa realidade, você acompanha, é. assessora, né? Fechando, não tem investimento. Às vezes tem uma estrutura lá na comunidade, mas não acompanha. Às vezes, quando a estrutura tem a prefeitura, você tem um currículo que é eurocêntrico, né? Boa parte dos gestores ainda não, essa realidade, não conhece as diretrizes para a educação escolar quilombola, que está ligada, inclusive, também complementar com o que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né, são complementares. Então, mas ainda não se chegou efetivamente, que as comunidades quilombolas hoje lutam também, não só pela implementação, né, de uma educação quilombola no território quilombola, que é isso, né, educação quilombola, nas escolas que estão no território quilombola. E também naquelas escolas que atendem a jovens, as crianças e Populações. adolescentes quilombolas que não estão no território, que essa é outra questão de se reconhecer, né? Uma escola que não está no território, mas que recebe um percentual
em muitos locais aqui de Minas Gerais, por exemplo, um grande número de crianças, adolescentes e jovens quilombolas, caracterizar como escola quilombola, né? Então, assim, é um processo também de luta, né, das comunidades quilombolas, inclusive não só de ter, né, é que a educação quilombola, ela coloca que os professores, educadores, a gestão da escola seja feita pelos quilombolas, né? A gente não tem um concurso específico, né, para a escola quilombola que seja professor quilombola. Sei que aí tem uma questão jurídica, né, mas tem que ter uma tomada de decisão, como aconteceu aqui em Minas Gerais, por exemplo, na gestão anterior, na gestão Pimentel, com lá, vamos citar, né, com a Macaé, que foi importante, tendo Uhum. diálogo com as comunidades, que era na contratação, por exemplo, dos professores, que pudesse dar uma atenção aos professores quilombolas, para que eles trabalhassem nas suas escolas. Por que isso é importante? Não só pela questão da representação, mas eles conhecem a história. Que a educação da comunidade, a cultura, os saberes, conhecimento da comunidade. Então, o próprio professor quilombola, aqui no modelo, né, muito próximo da escola da educação indígena, né, que os próprios indígenas são os gestores, os professores, e com um currículo diferenciado, né, considerando a particularidade da comunidade. Então, isso são ainda um processo que está assim, em disputa, né, que as comunidades quilombolas precisam fazer a disputa, né, com os gestores de educação, inclusive recursos específicos, né, para as comunidades quilombolas, a construção das escolas, a reconstrução das escolas, equipar as escolas. Então, a educação quilombola ainda, que é uma modalidade específica da educação, né, precisa ser ainda ganhar espaço, né, na sociedade, aqui no país, né, e, de fato, que o protagonismo seja da comunidade, desde a gestão da escola, né, até o próprio currículo, né, e Ô, aí para João, que a gente tenha a permanência, né, claro, a permanência dos jovens, das crianças e adolescentes na comunidade, embora isso está ligado à regularização fundiária também, ao investimento público, né, na saúde, na educação para os quilombos, né, na geração de emprego, de renda, na agricultura familiar, no investimento, em toda essa questão para manter, né, a formação técnica, né, científica, né, para que os jovens permaneçam, né, nas suas comunidades, não tenham que sair, né, para os grandes centros. Então, esse é o desafio. Né, e que também está no viés do que, historicamente, a gente tem visto. Né, acesso à educação no Brasil, educação formal, a educação escolarizada, na colônia, no Império, sobretudo, quando o país se organiza, foi marcado pela interdição. Né? O Brasil Império, né? Agora nós estamos aproximando da independência do Brasil, né, da celebração aí mas o Brasil não manteve a escravidão, não fez reforma agrária, manteve a sociedade hierarquizada, e a primeira Constituição nossa de 1824 não garantiu acesso à população negra livre ou escravizada à educação. Então, houve um processo de interdição. A República também, a abolição do trabalho escravo, não garantiu acesso, né, à cidadania, à terra, à escola, ao trabalho, né? Embora, né, por isso que sempre, né, os movimentos negros, a comunidade negra sempre reivindicou a educação como um instrumento importante para poder acessar outros espaços, né, para poder, como instrumento, inclusive, de luta da sua identidade, reforçar a sua identidade e também conseguir melhor espaço, né, nessa sociedade nossa, nessa sociedade capitalista, né, competitiva, né, racista, né, e que precisava ter a educação. Então, assim, a educação quilombola, ela é uma conquista recente, inclusive, né, dessa parcela significativa do segmento da população negra, que são as comunidades quilombolas, mas ainda precisa também avançar muito, porque as escolas não reconhecem, né? Aí eu vou falar aqui de uma experiência próxima, né, que a gente vive mais próximo, lá da comunidade dos Arturos, né? A gente tem uma escola que está praticamente no território assim, da comunidade, a 300 metros da comunidade, mas que ao longo do tempo, é muito recente agora, que começa a se abrir mais para trabalhar, por exemplo, a história da comunidade, né, para fazer visitas, para ir lá conhecer. E nossas crianças e adolescentes de lá, até os seus 12 anos, vão nessa escola. Né? E a escola não se abre, pelo contrário, já viveu casos de preconceito, discriminação, a tua própria referência em se reconhecer como um Arturos, né, era algo pelas outras crianças que não são da comunidade, era algo que era despreciativo, e nossas crianças passaram e passavam muito processo de discriminação. Houve uma melhora, mas ainda precisa muito mais, por exemplo, a escola reconhecer esses saberes, conhecimentos gerados na comunidade, a questão cultural, né, do reinado, né, do Congado, do João do Mato, que é uma das tradições nossas lá, que é a folia de reis, que é o batuque, né, que são as diversas tradições culturais, religiosas que estão lá, que tem que estar, essa escola precisa
não só para quem é da comunidade, mas é para, no caso aqui, a sociedade como um todo. Isso, nós ganhamos com isso, né? Daí a importância de que a educação é, de fato, implementada nas escolas, né? Reconhecendo essa multiculturalidade, saberes e conhecimentos, a história das comunidades estarem lá dentro. Então, assim, a própria história da educação quilombola, ela está nesse viés de uma educação multicultural, específica dessas comunidades, eu acho que sim. E aí a gente precisa ainda lutar, né, mais ainda, para garantir esse direito, né? Esse direito, inclusive, que é o reconhecimento da diversidade, das diferenças. Né? Eu ia só te fazer uma Uma pergunta, que eu sociedade acho que, assim, como a talvez, nossa, né? para quem não conhece muito o que é uma escola indígena, o que é uma escola quilombola, né, assim, para a gente pensar que são, só assim, né, pensar que é uma estratégia da gente fazer uma educação voltada para, ou que reconheça de uma forma radical mesmo, assim, né, a gente pode pensar a especificidade dessas populações, né, João, assim, para quem não conhece, Isso mesmo. nunca viu como pode se organizar, né, assim, então são escolas que às vezes, né, a gente tem uns outros modelos assim, mas é justamente nessa pauta de você trazer essa historicidade para dentro da Constituição do espaço escolar, né? Então, Porque pensar a aí própria uma estratégia. educação quilombola, né, é aquilo que nós mostramos, dentro do geral da educação, acesso à educação como um direito, aquilo que o Uhum. MEC, o Conselho determina, há especificidades e que precisam ser contempladas na execução da política pública. No caso da educação, nas comunidades com as suas particularidades, os seus grupos, e que isso precisa estar no processo de ensino, de aprendizado, que sujeitos são sujeitos culturais, né, históricos, culturais, isso tem que estar. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar, né? E se a gente pensar de uma forma radical, assim, que educação é um direito básico, universal, que tinha que ser garantido para todos, esse se reconhecer dentro do espaço escolar é fundamental, né? Assim, é primordial para que o processo educativo de fato aconteça, né? Que o sujeito é, se sinta pertencente ao espaço, né? Assim, o espaço fala, entende a trajetória, entende as a forma de organização da sua comunidade, né? Respeita as diferentes formas de organização ou conhece as diferentes formas de organização, né? Porque às vezes simplesmente ignora também que essas populações, essas crianças com essas trajetórias e culturas diferentes estão ali, né, inseridas e convivendo no mesmo espaço. Ô, João, daqui a pouco o Instagram vai fazer aquela gentileza de acabar com Vai o nosso parar já, né? tempo. Aqui, aqui Faltam mais o ou tempo menos passa. assim, passa voando. A gente, quando fala essas passa. coisas que a gente gosta, o tempo voa. Faltam uns 10 minutinhos, assim, aí eu queria, né, assim, que você pudesse pensar um fechamento, um direcionamento aí naquilo que você acha mais importante. Eu queria que você dissesse um pouco mais sobre estratégias para a gente pensar uma educação antirracista, pensando que a gente está justamente batendo de frente aí com essa cultura hegemônica que não acessa, não abre espaço para toda essa diversidade maravilhosa que a gente tem no território. Né? Assim, eu também depois aproveitar, né? A gente pode, quem se interessar, disponibilizar, ler o trabalho que eu fiz, né? Que é a dissertação do mestrado, que ali tem um caminho, né? A gente apontou os limites, né? E há eu trabalhei o esse do currículo, há uma disputa em relação aos saberes, conhecimentos, práticas que a escola deve realizar. Hoje, também, né, o limite que alguém fala, né, você perguntou sobre o limite, que é os gestores, as gestoras, né, que precisam acompanhar, monitorar, também o papel da sociedade que tem de fazer o monitoramento, né, dessa questão, porque o racismo, como nós dizendo, todos nós temos que empenhar, né, o antirracismo não é só para é para todo mundo, não a prática antirracista, ela precisa, as políticas, as ações, né, a gente tem que questionar o lugar, né, quer dizer, reconhecendo, né, o lugar de privilégio. A gente tem falado, né, também da educação antirracista, o privilégio branco, né, na sociedade brasileira, isso precisa ser questionado, né, a branquitude, né, como a gente diz, né, e é nesse processo de um processo de disputa, né, também a gente está disputando narrativas, projetos de sociedade, né,
por isso que também que há dificuldade, né? E de compreensão do racismo, né? Claro, a gente fala que o racismo tem que ser reconhecido como racismo, a gente acha que não, né? Acho que racismo ainda é coisa de outro mundo, né? Recente agora, quando nós tivemos, né, lá um assassinato brutal, né? Embora continue acontecendo a ação, né, policial, tanto nos Estados Unidos como acontece aqui no Brasil também, do aparato do Estado, né? Onde a pessoa negra é sempre o suspeito, né? Sempre o vilão, até que ele prove o contrário, né? Assim, onde no mercado de trabalho você tem que provar 2 vezes que você é bom para poder, né, acessar, né? É uma discussão, a gente tem feito a discussão no campo político, né? Que a gente precisa também mais acesso, mais presença dos corpos negros no espaço da política institucionalizada, né, nos parlamentos, nos espaços de poder, né? Para que todas essas, seja das mulheres, de negros, né, das populações indígenas, homens e mulheres indígenas, a competência que a gente pode pensar uma sociedade de forma diferente. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar no campo da política pública, já a gente está falando aqui da educação, esse ano, né, a gente teve a celebração, né, dos 30 anos, né, do ECA, não é isso? Isso. É importante, precisa continuar fazendo a defesa. Nas políticas públicas, aliás, todas as políticas públicas, você sabe melhor do que eu, tem que perpassar aquilo que está lá no direito da criança e do adolescente, nessa perspectiva sendo de gerar o protagonismo, né, infanto, juvenil, isso é fundamental, tem que estar no centro de qualquer política, aquilo que a gente falou da escuta, da atenção, do diálogo, e o racismo só enfrenta mesmo, o que eu tenho dito, com políticas públicas, né? Com políticas públicas, com investimento, né? Não adianta você ter um plano municipal, ter programas, ações, investimento. Política pública não funciona sem investimento. Então, tem que investir, tem que ter recursos para a educação, agora com a aprovação do Fundeb, né? Integral, permanente, a gente espera que o governo federal não corte nada, mantenha, porque não precisar cada vez mais investir na educação. Nós vamos ver agora, a pandemia mostra para a gente, né, desigualdades educacionais vão ampliar, né? Já existia uma desigualdade, vão ampliar mais ainda, né? E, sobretudo nossas crianças pobres, trabalhadoras, das periferias, do campo, dos quilombos, vão estar em desvantagem, então vamos precisar de investir sim, muito mais. Agora o Estado, a União vai ter que investir muito mais, não é isso? Para poder, e além desse investimento, é preciso tenha compromisso em, né, em enfrentar o racismo com ações, né, com políticas, com ações, no caso da educação, com projetos, né, para que as nossas crianças aprendam a sua história, né, as crianças negras conheçam a história da África, né, e aqui só para ilustrar, sei que está acabando, né, a primeira vez quando em sala de aula, não quando entrei, mas quando trabalhei com a turma, a maioria de meninos e meninas negros, falei de reis. O menino abriu um olhão quando eu falei que haviam reis africanos. Tem o caso do Chico Rei. A provocação vai começar por Chico Rei, né? Ele deu um pulo da cadeira, o olho dele desse tamanho, né? Que ele nunca tinha ouvido falar de reis e rainhas africanos, né? Na televisão, a cultura hegemônica, né? Significa o lugar dessas pessoas quando eles... Né? Então, assim, tem que ter ações. Tem que materializar isso no cotidiano, né? Com práticas. No caso das políticas públicas, tem que ter políticas afirmativas em todos os sentidos, né? Na saúde, na educação, no acesso à cidade, né? Circular a cidade, aos bens culturais. É preciso para que você possa, de fato, enfrentar o racismo institucional, acho que é uma questão importante, nós estamos falando aqui, né? O racismo institucional, o racismo estrutural, né? Que está institucionalizado nas instituições públicas, privadas. A gente precisa, o enfrentamento ele é cotidiano para que a gente possa pensar uma sociedade com oportunidades mais iguais, né? Porque elas não são iguais, né? As oportunidades não são iguais. O racismo, o machismo, o sexismo, a LGBTfobia impacta a vida das pessoas negras, das pessoas LGBT, das mulheres, não é isso? De quem está na periferia, né? Nas periferias das nossas grandes cidades, na periferia, no campo. Então, acho que isso é importante a gente pensar, né? E o racismo enfrentamento todo dia, a toda hora, não é só em alguns momentos. E ele é central, né? E agora, né, essa grande movimentação mundial, né, em relação após a situação nos Estados Unidos, George Floyd, mas aqui no Brasil o movimento negro sempre pautou isso. Nos últimos 30 anos, 40 anos, tem, inclusive, buscado diálogo com o Estado, tanto a gente tem várias políticas, vários marcos legais, que é uma vitória do movimento negro, dialogou com o Estado, pressionou o Estado, e a gente precisa, para vencer o racismo, enfrentar o racismo, que as políticas construídas continuem, o que está no Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, educação escolar quilombola,
que o que está nas diretrizes para a saúde da população negra seja implementado efetivamente no campo da saúde, né, que a gente também quer pensar um SUS, a gente defende o SUS, mas uma saúde pública humanizada, que enfrente o racismo, né, que não dê um tratamento, um atendimento diferenciado às pessoas negras, que isso acontece, né, na área da saúde também. A política de cotas Implementa precisa o ser acesso especial. acesso ao recurso público para garantir emprego, empregabilidade, isso para poder garantir o acesso, né, à universidade, né, então, assim, seja a formação acadêmica, isso é fundamental, né, nesse momento também que a gente vive de uma desconstrução do que a gente lutou e construiu, embora tenha algumas vitórias, né, recente, né, o Supremo aí reconheceu, né, a política de cotas como política constitucional, então não tem como discutir, falar que é inconstitucional, é constitucional, recente agora, a gente tem aí, né, o reconhecimento, né, da cotas, investimento público nas candidaturas negras, isso é fundamental, que deveria valer desde agora e não 22, né, mas assim, é importante, né, então assim, essas questões, elas são fundamentais para a gente continuar, né, nessa luta contra o racismo e para uma sociedade antirracista, né, é isso. Só isso. Ô, João. Ainda, né? E a gente precisa ocupar o espaço nos parlamentos para transformar isso em políticas públicas, em projetos, em investimento público. Sem isso, a gente não consegue avançar. Porque quem está lá, né, são as mulheres que vão entender a sua realidade e vão votar em política e investimento. São os negros que vão reconhecer isso, são, né, os indígenas que vão reconhecer e ter a sensibilidade, conhecimento, a vivência de quais as políticas são importantes. Então, isso é fundamental, é a grande luta. Nós estamos aí, né, embora só finalizar, o Brasil só começou a pensar na inserção da população negra mais de 100 anos depois da abolição, né? Eu acho que essa pauta é de todo mundo, né, João? Que tem que ficar marcado, é que essa disputa, garantir esse acesso, ele não é de parte da população, né? Porque garantir o acesso de parte, né, assim, dessas crianças, desses adolescentes, na educação, na saúde, na política de assistência, é fazer com que a sociedade inteira vá para frente. Né? Eu acho que essa é uma pauta que a gente tem que começar a entender, né? Essa responsabilidade do debate antirracista de todo mundo. Né, não basta ser só racista, é preciso ser antirracista, né? Isso é o que a Angela Davis tem repetido. Hoje é uma frase que todo mundo utiliza, mas não é apenas virar um card na internet, né? A gente tem que pensar o nosso cotidiano, das relações estabelecidas no cotidiano. Por isso que a luta ainda é grande, né? É isso. Acho que essa pauta é uma pauta que a gente tem que trazer ela. Acho que esse momento que é o momento aí da gente fazer o processo de escolha, né, dos legislativos e dos executivos municipais é muito importante, né? Porque se a gente de fato quer uma cidade que promova a capacidade dos seus cidadãos, e aí quando a gente fala isso para criança e adolescente é muito importante, porque o acesso à educação é o espaço de você possibilitar com que essas crianças e esses adolescentes se reconheçam na sua história e desenvolvam suas potencialidades para serem sujeitos cada vez melhores. E isso interessa a todo mundo, não é? Assim, isso não interessa só a parte da população, né? Não interessa só aos povos comunidades tradicionais que a gente tem essa pauta lá dentro. Interessa a todo mundo. Primeiro que todos nós somos representados, né? Porque a representação ela é importante, não é isso? Muito, e mais que tem uma outra coisa, João, que eu acho que a gente precisa lembrar, né? Que assim, às vezes você não se reconhece como pertencente a né, a uma determinada comunidade tradicional, mas essa vivência perpassa a sua vivência de cidadão, porque tem no território que você circula, porque fez parte do lugar onde você cresceu. Então, assim, acho que a gente tem que lembrar que essa, de fato, é uma discussão de todos nós. Daqui a pouquinho mesmo, assim, acho que nós temos mais uns 2 minutinhos de live só. Então, para encerrar, agradecer demais, agradecer todo mundo que está aqui, que passou, que deixou comentário. Tem gente de muito lugar. Eu vi que tem um pedido aqui para fazer uma live sobre medidas socioeducativas. Eu vou achar uma pessoa bacana para discutir, porque, de fato, essa discussão antirracista na medida socioeducativa de criança e adolescente também é outro lugar que o bicho pega, né? Assim, a gente faz de conta que não vê, mas a estrutura racista solapa e essa discussão aí das medidas né, a gente vai nos espaços, quem estão lá são os corpos negros, né? Os nossos jovens negros, e
por razão, em maioria, meninos, homens, né? Que é uma outra questão que a gente tem que Pois pensar é. também. Das meninas que têm, né, tido João, uma 10 questão. segundos. Não. Super obrigado. E agora você agradece aí que você tem 10 segundos para fechar a live. Eu que agradeço, né, nesse diálogo nosso aqui virtual, que todos nós